Eu sou o Coronel João de Moura, presidente da União dos Militares do Brasil. Gostaria de saber de você, Valdec, por que exatamente você saiu das fileiras da Polícia Militar de Pernambuco? Que questões disciplinares graves levaram você a ser colocado para fora da Polícia Militar de Pernambuco dessa maneira que nós narramos aí? Eu entrei na polícia com uma filha, a qual ingressei na Polícia Militar e me separei da minha mulher e pegou uma pneumonia. Como a minha filha não era registrada no meu nome e eu necessitava de procurar um médico, como eu era policial militar, eu opinei o hospital da Polícia Militar, levando a minha filha ao hospital da Polícia Militar, internando ela, tive que faltar o serviço e levar a minha filha e pegar um ofício no meu quartel, a qual dizendo que eu tinha uma filha e minha filha era dependente minha, levando para o hospital, internei a minha filha e faltei o serviço, e por isso eu peguei 30 dias de serviço na prisão por faltar este serviço. E que problema de saúde sua filha tinha? A minha filha tinha pneumonia, pegou pneumonia e poderia causar, se eu não cuidasse dela ou internasse, a tuberculose. Quer dizer, o fato ficou comprovado de que Valdec socorreu a filha, ainda novinha, que estava com pneumonia, e ainda assim ele foi punido com 30 dias de prisão. E essa prisão não foi anulada e ela contribuiu para a sua saída. Houve mais algum fato, algum problema que tenha contribuído para a sua saída, ou simplesmente esse fato foi determinante para que você fosse posto para fora da Polícia Militar? No momento, eu fui também escalado para trabalhar em Dois Irmãos. Dois Irmãos era um setor fixo, onde iria coronel, onde iria deputado a comprar flores, culturas lá, porque só existia naquele tempo em Dois Irmãos. Então, lá como era o setor fixo, eu não poderia sair daquele setor. Então, continuei trabalhando lá, a qual me escalaram num Clube Náutico Capibaribe, que seria bom e viável para mim, porque eu estaria afogando 5 dias. Então, eu preferia trabalhar no Náutico, porque estaria afogando 5 dias. Mas, como é um setor fixo, eu deveria, de toda maneira, estar trabalhando em Dois Irmãos, não poderia sair de lá. Então, eu continuei trabalhando lá e o serviço do Náutico eu não fui, porque eu achava que o setor fixo era de uma grande competência eu estar lá, porque ia muitas pessoas de porte, pessoa formada, pessoa que tinha condições para ir para ali, então não poderia faltar o serviço, eu tinha que continuar no serviço. Faltei o serviço do Náutico, por isso eu fui punido no Náutico por causa disso. Qual foi a punição que você teve? Essa punição, eu deveria pegar 30 dias de xadrez. Como eu justifiquei de todas as maneiras que trabalhei em Dois Irmãos, levando documentos e provas que eu trabalhei em Dois Irmãos, então me deram uma repreensão. Essa repreensão agravou nas minhas punições. Eu entrei no agravante por causa dessa falta de serviço do Náutico, mas trabalhando em Dois Irmãos e provando. Então vamos recapitular. Valdec sofreu uma primeira punição porque socorreu a filha que estava com pneumonia e por isso recebeu uma punição de 30 dias de prisão. Depois, Valdec estava escalado em uma atividade fixa no Horto de Dois Irmãos, mas foi escalado para um outro serviço também do Clube Náutico Capibaribe. Ele fez a opção de tirar o serviço do Horto de Dois Irmãos. Tirou seu serviço, mas mesmo assim ele tinha que ser onipresente, ele deveria estar presente ao serviço de Dois Irmãos e presente ao serviço do Náutico, e foi punido pela Polícia Militar de Pernambuco. Valdec, eu soube também que houve uma outra situação em que você estaria de serviço no local de trabalho e que um colega seu teve um parente que ficou doente e foi socorrê-lo. Me esclareça essa situação. Houve esse fato? Como foi isso? Houve esse fato. Eu estava trabalhando também no show de Frei Caneca, logo quando começou o Frei Caneca, falando da história de Frei Caneca, como ele foi enforcado, Frei Caneca. Estava trabalhando no Forte das 5 Pontas, às 11 horas da noite, quando chegou o capitão, perguntando aonde estava o meu colega. Eu disse para ele que o colega tinha ido socorrer a esposa, a mãe dele, que estava com problema de coração. Então, eu ficando no serviço sozinho, tomando conta, até às 5 horas da manhã, tomando conta, o capitão chegou
de noite, numa escuridão, que não dá nem para perceber que a pessoa nem vê a pessoa direito, ele chegou, admitiu e disse e me comunicou ao meu comandante que eu estaria com a barba suja, com a barba grande, o coturno sujo e o cinto sujo e a roupa suja e cabelo grande. Então por isso eu também fui punido. O sargento da minha companhia viu que isso era uma perseguição, então ele mesmo, sem o coronel saber, sem o capitão saber, ele anulou as punições e para ele não se prejudicar, ele me deu uma repreensão. Ele disse: Valdeque, eu vou lhe dar uma repreensão somente e vou mandar publicar essa repreensão para eu não me prejudicar, porque eu sei que isso é uma perseguição. Então eu levei outra repreensão. Muito bem. Não é que o Valdeque tenha sido um exemplo de correção disciplinar, mas também não seriam motivos para que Valdeque perdesse o emprego, deixasse a polícia militar e deixasse principalmente a família dele passando necessidade. As punições que Valdeque sofreu, não teve nenhuma punição por envolvimento com corrupção, como se vê no país hoje aqui, à torto e à direito. Não teve nenhum comprometimento, com envolvimento com coisas ilícitas. As punições de Valdeque foram punições estritamente disciplinares. E aí, Valdeque terminou, por essas questões, expulso da corporação. Bem, estávamos no regime militar e essa expulsão de Valdeque, o licenciamento dele ex officio, se deu através de boletim geral da corporação, sem publicar em diário oficial e por ato do comandante-geral da Polícia Militar. Então, Valdeque e mais 1.300 e tantos policiais em situação similar buscaram a justiça na era da democracia pós-Constituição Federal de 1988. A justiça entendeu que ele e muitos outros têm direito a reingressar na Polícia Militar. Tanto é que houve uma determinação judicial que manda rever os processos disciplinares. No caso de Valdeque, o processo foi revisto e a terceira CEPRAD, que é uma comissão disciplinar criada pelo próprio governo do Estado, reviu a situação de Valdeque e deu favorável a ele. Como foi isso, Valdeque? Primeiro eu fui julgado em Brasília pelos ministros me julgaram e deram favorável a mim, pedindo que a minha punição seja nula desde que seja aprovada no artigo 40, inciso 1, 2 e 3, que seja aprovado. Então foi aprovado, ganhei por unanimidade em Brasília. Mandaram que fizessem. Que documento é esse, então? Esse é a terceira CEPRAD, onde eu fui julgado. Esse é o parecer final, resultado do seu julgamento pela comissão designada pelo STJ e pela assessoria jurídica da Polícia Militar. Quer dizer, que fizeram esta comissão. Essa comissão ela é designada pelo comando da Polícia Militar e assessoria jurídica. Essa comissão, então, julgou o seu processo e chegou a que conclusão? Que houve essa determinação, essa decisão, essa deliberação, vamos dizer assim, da comissão por você. Valdeque, e que documento é esse aqui? Esse documento aqui é um documento do Ministério Público. Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, onde recorremos ao procurador, que está o nome dele. Procurador Rafael Ribeiro Nogueira Filho. Ele mandou abrir um inquérito e foi provado que a comissão estava certa e que a Justiça, o Tribunal de Justiça, mandou que fosse rever a minha punição, que foi anulada, como diz o artigo 40, incisos 1, 2 e 3, foi anulada. Então foi provado também pelo Ministério Público Federal. Foi provado, ele mandou que encaminhasse o documento ao Ministério Público para mais devida providência sobre a reintegração. Inclusive mandando apurar o descumprimento de ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça pela Polícia Militar de Pernambuco, em relação à reintegração imediata de Valdeque Pereira da Silva às fileiras da corporação com todos os seus direitos e vantagens. Então está claro que houve uma determinação judicial do Superior Tribunal de Justiça pela Polícia Militar. Foi claro. Houve um descumprimento, então. E que documento é esse, finalmente, aqui, Valdeque? Esse documento é um documento do desembargador que ele mandou que cumprisse
A decisão da terceira CEPRASA, que manda me reintegrar, publicar no diário oficial, já foi publicado no diário eletrônico, mandou publicar no diário oficial, assim mesmo eles não publicaram. Então, foi indiciado o secretário da Defesa Social, no artigo 40, no artigo 330, por descumprir a lei judicial. Este é um primeiro documento, mas tem 3 documentos. Eu estou lendo aqui, inclusive, Valdec, que diante da situação que vem se prolongando desde meados de 2005, que se oficie o secretário de Defesa Social do Estado de Pernambuco e o Estado de Pernambuco para comprovar nos autos o cumprimento do acordo do STJ em relação a todos os impetrantes no prazo de 15 dias, sob pena do agente público ser indiciado por crime de desobediência. E isto foi cumprido? Não foi cumprido. Ele não cumpriu. 3 documentos desses foi mandado pelo desembarcador e ele não cumpriu nenhum desses documentos. Esses documentos aí, nenhum foi cumprido. Não foi cumprido nem a minha reintegração e nem o ofício que o desembarcador, doutor Tenório, um excelente desembarcador, admiro muito ele é um homem justo, então ele mandou que fosse cumprido e publicado no diário oficial. Então não foi publicado, o comandante disse que ele não publicava no diário oficial, e não foi publicado no diário oficial. Por isso foi aberto um inquérito, o inquérito está no Ministério Público, já foi aberto um inquérito ao agente público para que ele seja punido por desobediência. Ele desobedeceu a ordem judicial emanada do Tribunal de Justiça e desobedeceu a Justiça também de Pernambuco, que mandou que seja cumprido, seja publicado a minha decisão da terceira CEPRASA que pede a minha reintegração. Então, esse é um caso emblemático de Valdec Pereira da Silva, soldado da Polícia Militar de Pernambuco, excluído ex ofício dos idos de 80, na década de 80, por transgressões disciplinares. Ali estava instalada a ditadura militar e foi que ele foi expulso da corporação sem direito à defesa prévia, sem direito à ampla defesa. Hoje ele é um vitorioso, porque ele ganhou nas barras da justiça, ele ganhou nos tribunais, ele pagou durante 28 anos por um crime que não cometeu. Valdec Pereira da Silva tem que se transformar num ícone, num símbolo dessa luta de mais de 1.300 policiais militares que foram injustamente postos para fora da corporação por problemas disciplinares. E diga-se, não estamos defendendo pessoas que cometeram crimes. Nós estamos aqui na União dos Militares do Brasil, irmanados com a Força Única, com a União dos Policiais Militares ex-ofício de Pernambuco e com a Associação dos Praças, para fazer valer o Estado Democrático de Direito. Nós vamos lutar até o final para que esses homens e mulheres que sofreram a injustiça da ditadura militar não continuem sofrendo a injustiça da ditadura civil que se encontra instalada em Pernambuco, pelo menos em relação aos militares. Nós encerramos aqui essa entrevista e aguardem que nós daremos mais notícias, inclusive na caminhada pela legalidade que faremos realizar no dia 21 de dezembro, às 14 horas, cobrando ao governo do Estado a reintegração desses homens, cobrando ao governo do Estado o respeito aos que estão na ativa, porque os que estão na ativa agora foram desrespeitados, inclusive no seu direito a férias. Existe uma pressão, uma tortura psicológica nos quartéis, como é o caso da Guarda Patrimonial, onde policiais militares que retornam para tomar conta de patrimônio público são usados nas ruas e são tratados como restos, são tratados de uma forma desrespeitosa e sempre com medo, na ansiedade, sem saber se no outro dia continuarão ainda com seu emprego ou não. Nós vamos continuar a luta pelos quinquênios, nós vamos continuar a luta para o cumprimento da promessa relativa às promoções dos militares. Então, nós estaremos nas ruas do Recife com você no dia 21 de dezembro, às 14